Provavelmente você ouve falar nesse dia muitas coisas importantes, muitas coisas legais sobre as mães e o papel delas na vida dos filhos e tudo mais. É uma coisa muito importante mesmo. Em toda a cultura humana, a figura materna, ela é reconhecidíssima, ela é meio que um ponto comum que todas as culturas e todas as raças, todos os povos por todo o globo respeitam bastante a figura da mãe. Evidentemente que algumas pessoas e culturas têm perspectivas um pouco distintas, mas em linhas gerais a figura materna, a figura da mãe, ela é importante. Mas eu queria hoje falar um pouco e tentar levar-nos a uma perspectiva estritamente bíblica sobre a figura da mãe de um modo geral e da mulher de um modo específico. Então, mas para a gente conversar disso, a gente tem que falar um pouquinho sobre a percepção da realidade. Todas as pessoas percebem o mundo ao seu redor de uma maneira. Todas as pessoas percebem a realidade à sua volta e o curioso é que cada pessoa às vezes apresenta uma perspectiva distinta da mesma realidade, ou aspectos, melhor dizendo, distintos da mesma realidade. E na história, nós tivemos alguns momentos, especialmente nos 200 anos para trás, em que uma expectativa, um otimismo muito grande existiu a respeito de uma compreensão objetiva, uma compreensão clara da realidade a partir dos ditames da consciência. A pessoa consegue interpretar a realidade de uma maneira plena à sua volta, com alguns critérios, com algumas ferramentas, ela consegue compreender a realidade de uma maneira muito objetiva. Só que nós estamos vendo a cada década e ano que passa, que nós não temos essa capacidade de discernir tão bem assim, ou com tanta objetividade assim, todas as coisas. O mundo não é plenamente objetivo, as coisas ao nosso redor não é plenamente objetiva. Isso nós deveríamos levar em consideração. Existem coisas objetivas, mas existem também aspectos subjetivos. O que eu quero dizer com isso? Aquelas coisas objetivas são algumas coisas que não dependem realmente da nossa opinião. Elas são independentes da nossa opinião. Eu posso olhar para você hoje à noite e falar assim, essa cortina, ela é azul. E você pode falar que ela é da cor que você bem entende. Você pode chamar essa cortina de amarelo, de qualquer outra cor, mas objetivamente, independente da sua ou da minha opinião, ela continuará sendo azul. A menos, é claro, que algum de nós aqui tem uma questão com daltonismo, uma coisa que é uma exceção a essa regra. Mas do contrário, essa cortina, ela é azul. Isso é um fato objetivo. Uma coisa que não depende de modo nenhum da opinião dos outros. Então existem muitas coisas objetivas na ordem criada, existem muitas coisas objetivas que Deus criou e fez, e que leis fixas que elas não vão mudar. Você encara aquilo ali com plena objetividade, não depende da opinião, ela funciona daquela maneira. Mas existe também na ordem criada, existe neste mundo, existe na sua vida e na minha vida, alguns aspectos subjetivos. E o que são aspectos subjetivos? Aspectos subjetivos são aqueles que dependem da nossa opinião. Eu posso dizer que a cortina azul é bela, mas você pode dizer o contrário. Na minha opinião, cortinas azuis são feias, por exemplo.
Então, isso é subjetivo, depende da sua opinião, depende da opinião de alguém, pode ser de um jeito para um, pode ser de um jeito para outro. E o nosso mundo, ele ficou muito frustrado com a tentativa de explicar tudo sobre o mundo e as pessoas, e o relacionamento das pessoas com o mundo, umas com as outras, e até com Deus e tal. Os homens ficaram meio frustrados de observarem que não conseguem explicar toda a realidade de uma maneira objetiva. E aí nós estamos experimentando hoje um pêndulo levado para o outro extremo da situação, aonde a verdade objetiva das coisas, os valores objetivos, quer morais, espirituais e etc., eles não são levados em conta no momento. Eles são diminuídos ao extremo, a ponto de chegarmos a dizer que as pessoas podem achar coisas, cada um tem a sua verdade, cada um concebe o mundo de uma maneira, cada um concebe o mundo à sua volta. Em alguma medida, isso faz sentido, porque existem coisas objetivas, que dependem de sua opinião. Existem coisas objetivas que um pode ter uma opinião e o outro pode ter outra opinião. Existem esses elementos, mas apesar de existir subjetividade no mundo, nas pessoas, no contexto em que cada um vive, existem também aspectos ultra objetivos, altamente objetivos, fundamentais, que não depende da opinião de ninguém, porque elas vão continuar a ser daquele jeito para sempre, não vão mudar e não pode ser de outra forma, mesmo que tenhamos opiniões diferentes sobre essas coisas. Acho que já falei disso aqui uma vez, mas eu poderia pensar com total liberdade, eu sou livre para pensar o que eu quiser e tudo mais. Eu poderia pensar hoje à noite e chegar aqui e falar para você que eu sou uma planta. Eu sou uma planta. Eu chego aqui num vaso imenso, plantado com terra até a cintura, só com a mão aqui para você, assim, e falar: eu sou uma planta, eu tenho certeza que eu sou uma planta, e pronto, e acabou. Isso é uma questão. Eu posso pensar que eu sou uma planta? Eu posso até pensar, posso sim, mas isso é uma questão objetiva ou subjetiva? Ou talvez esquizofrênica, ou talvez demente. Então, porque isso saiu do escopo do subjetivo e objetivo. Eu posso pensar que eu sou uma planta o quanto eu quiser, mas o fato objetivo é que eu sou um ser humano, mamífero, eu respiro oxigênio e tudo mais. E isso não vai mudar, independente da opinião que as pessoas possam ter. O que nossa sociedade tem feito é isso, é um teste, uma tentativa de mexer naquelas coisas que são fundamentais, basilares na vida, e tentar a partir disso, vamos testar, vamos mexer aqui agora nesse elemento fundamental da vida, vamos dizer que isso é subjetivo, depende da opinião da pessoa, o indivíduo é que decide. Vamos deixar isso por conta do sujeito. Vamos deixar isso por conta do sujeito. Porque ele tem as suas subjetividades, ele tem o seu contexto de vida, ele tem isso, ele tem aquilo. E vamos deixar esse aspecto agora da vida, vamos testar se funciona isso aqui ser subjetivo. Mas eu quero dizer que alguns fundamentos da vida, eles não podem, não é que não podem, mas quando nós não percebemos ele de acordo com a realidade, isso pode trazer grandes danos para as nossas vidas. Existe uma maneira correta, por exemplo, de encarar a sexualidade. Existem alguns elementos fundamentais
no aspecto do gênero humano, feminino, masculino, homem, mulher. Mas nós estamos numa época histórica em que nós estamos fazendo tentativas de mexer em coisas objetivas e tentar torná-las subjetivas e ver o que dá, e ver o que acontece. Vamos testar como é um menino, por exemplo, idealizando a feminilidade para si. Vamos avaliar, vamos ver o que dá. Mas o fato é que existem aspectos nessa pessoa que você vê diante de si essa noite. Existem aspectos muito subjetivos. Sim, existem. Mas existem aspectos aqui nessa pessoa que está diante de você muito objetivos. Ou objetivo. E nós não podemos fugir a essa questão. Para uma compreensão da realidade, nós precisamos levar a sério aquilo que é subjetivo e aquilo que é objetivo. Só que por causa de uma coisa chamada pecado, por causa de uma construção de visão de mundo separada do Criador, nós estamos deturpando grandemente a realidade. Nós estamos encarando a realidade de uma maneira distorcida, ou, na melhor das hipóteses, de uma maneira diferente de Deus. Você tem a sua maneira de ver o mundo às vezes, e essa maneira ela pode estar embaçada, ela pode estar distorcida, ela pode estar misturando o que é, tornando o que é objetivo subjetivo, o que é subjetivo objetivo, e estamos, na verdade, fazendo grande confusão. Inclusive, às vezes, com a figura da mãe, inclusive, às vezes, com a figura da mulher, inclusive, às vezes, com a perspectiva, uma visão de mundo, uma perspectiva sobre a política, sobre a educação, sobre o matrimônio, sobre todas as áreas da vida. Nós às vezes estamos tendo uma perspectiva distorcida dessa questão. E a única coisa que poderia nos ajudar era uma revelação objetiva, alguém que nos ajudasse a compreender a coisa de uma maneira adequada, que nos ajudasse a compreender a realidade, perceber o mundo à nossa volta de uma maneira clara, compreendendo as subjetividades da vida, as objetividades da vida, a partir desses óculos que podem nos auxiliar a compreender as coisas. E é precisamente isso que a palavra de Deus se propõe a fazer. Ela se propõe a colocar os nossos olhos no mundo e enxergá-lo da maneira que Deus enxerga, não ignorando as subjetividades do mundo e da vida e do homem, mas também não ignorando aquilo que é objetivo, o que é certo. Realmente, nós precisamos da ajuda de Deus. E precisamos hoje também de uma perspectiva a partir de Deus e sua palavra, de quem é a figura da mãe de uma maneira geral, bem geral, e da mulher de uma maneira específica. Deus, Ele mostra nas Escrituras, e os profetas e os escritores bíblicos nos mostram que eles precisavam muito da ajuda, do auxílio de Deus para encarar o mundo à sua volta. Muitas vezes nós observamos isso. Eu queria mostrar essa palavra auxílio ou ajuda que vem da parte de Deus para o pecador, para que ele possa compreender o mundo melhor. Melhorando um pouco essa frase, uma ajuda de Deus
para os homens, para compreenderem melhor a si mesmos e o mundo à sua volta. Várias vezes nós vemos essa palavra, pelo menos 21 vezes a palavra auxílio e ajuda de Deus, essa em especial que eu quero falar com você, como sendo Deus uma ajuda além de nós, vindo até nós, para nós compreendermos, encararmos a realidade de uma maneira mais plena. Deus, ele é entendido nas Escrituras como esse Deus, como essa ajuda de fora, como essa ajuda além de nós, que eu tenho falado muitas vezes aqui, inclusive desde que a gente começou a estudar Mateus. Vamos observar, por exemplo, em Salmos, vamos nos limitar aos Salmos por causa de tempo, mas olha aqui em Salmo, Salmo de número 33, Salmo 33, versículo 20, nós temos a primeira ocorrência aqui, que eu quero mostrar para você, desta palavra, 33, verso 20, diz assim a palavra de Deus: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu nome, seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Está vendo como o salmista espera uma ajuda além dele, uma ajuda fora dele, uma ajuda que não vinha da parte dele próprio, porque a compreensão dele do mundo, a atitude dele em encarar a realidade era limitadíssima, e ele precisava da ajuda, do auxílio de Deus. E o verso 20 ele fala isso: nosso auxílio, o Senhor é o auxílio, nós precisamos de uma ajuda da parte de Deus. Não pense que você pode resolver seus problemas, não pense que você domina seus sentimentos, não pense que você domina sua vida, que você está no controle da situação e sabe discernir muito bem todas as coisas, porque você e eu não sabemos. Nós precisamos da ajuda de Deus. Olha para o seu filho, mãe, pai, olha para o seu filho, em qualquer idade que ele tiver, e pergunte para você mesmo: eu sei lidar com todos os dilemas da vida dessa criança, ou adulto que seja? Eu sei cuidar, e como disse o pastor Campos aquele dia, para onde, que rumo que eu vou lançar essa flecha? Para que direção que eu vou projetar esse menino? Os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Para que direção que eu vou jogar? Para que rumo que eu vou dar? Eu quero ver um que diz: eu sei tudo sobre essas coisas. Diga isso e você já acabou com o seu filho já de cara. Nós precisamos da ajuda de Deus, um auxílio além de nós, para compreender e encarar o mundo e a realidade e instruir a criança nesse mundo, nessa realidade. Observe Salmo 115, essa mesma palavra mais uma vez. Salmo 115, verso 9. Salmo 115, verso 9. Diz assim: Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Israel confia no Senhor, a mesma palavra de auxílio lá é a mesma aqui, e seu amparo. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo. Se não for o Senhor para guiar Israel, amparar Israel nesse mundo, diante dos desafios desse mundo, Israel não pode continuar. Ele precisa do auxílio de Deus para compreender a realidade.
as objetividades e subjetividades da vida. Se tudo fosse objetivo, irmãos, se tudo fosse objetivo dentro de nós, você ia ter botões programados que nós conseguiríamos controlar. Mas o ser humano não é assim, e você sabe que não é. Se tudo fosse assim, todo o aconselhamento que é feito nessa igreja ia funcionar na primeira vez. Nós somos mais complexos do que o nosso cientificismo quis dizer. A bem da verdade é que nós não nos compreendemos muito bem. E é por isso que precisamos de uma ajuda além de nós. É por isso que o nosso auxílio é o Senhor. Mas por que é o Senhor? Não pode ser Buda. Não pode ser Gandhi, sei lá, outra pessoa. Por que tem que ser Deus? Por que Ele? Porque Deus, Ele é o Criador de toda a realidade. Ele é o Criador do homem. Ele conhece o que Ele fez muito bem. Ele conhece você muito bem. Então o nosso auxílio, a nossa ajuda está nele. Nós precisamos entender isso. Mas olhe mais um texto comigo. Salmo, capítulo de número 70. Salmo 70, versículo 5. Salmo 70, versículo 5. A mesma palavra, mais uma vez, aparece aqui. Essa palavra que está sendo traduzida aqui por ajuda, auxílio, ela aparece 21 vezes. Todas elas se referindo a Deus, a ajuda que só vem da parte de Deus, de mais ninguém, a não ser dele, como aquele que entra, intervém, atua e ajuda o homem a compreender a realidade que ele vive. Salmo 70, versículo 5, a palavra diz: eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa em valer-me, pois Tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não Te detenhas. Eu preciso da Sua ajuda. Eu preciso da Sua ajuda. O Senhor é o meu amparo. Amparo é uma palavra legal, é a mesma do auxílio, mas Ele é o que te resguarda, respalda. E o último texto que aparece essa palavra aqui, alguns dos que aparecem, é Salmo 121, versículo 1 e 2. E você conhece bem esse texto. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eleva os olhos para os montes, não é que o salmista aqui estava com um olhar vago, perdido para as montanhas de Israel, da Palestina. Não é bem isso. Eleva os meus olhos para os montes. É porque naquela cultura ainda bastante marcada pela idolatria, pela adoração de vários deuses, vários dos montes de Israel eram dedicados a um Deus diferente. Naquele panteão ainda, de deuses, no politeísmo comum daquela cultura, muitas opções existiam. Existia o monte do Deus fulano, o monte do Deus ciclano, no local de adoração do Deus tal. Então aqueles homens às vezes chegavam ali, olhavam para os montes e qual desses deuses vai me ajudar? De onde vai vir o meu auxílio? De onde vai vir o meu socorro? Uma coisa evidente é que o homem, desde muito cedo, descobriu que ele mesmo não consegue resolver as coisas por si. Ele foi buscar deuses.
Ele foi buscar solução fora de si. O problema é que esses deuses, como foram criados pelo próprio homem, eles não oferecem solução. Então ele olhava para as opções. E o salmista diz que o meu auxílio ele vem do Senhor, só do Senhor. Por quê que o auxílio dele vem do Senhor? Porque o Senhor é quem fez os céus, é quem fez a terra. Ele tem a compreensão ampla de tudo o que ele fez, de toda a realidade que ele criou. Ele sabe porque ele me inseriu nessa realidade. Ele tem um propósito para mim nessa realidade, com as minhas subjetividades e objetividades, e ele vai usar isso tudo para a glória dele. Se é Ele, o Criador de toda a realidade, é dele que vem o meu auxílio, é dele que vem o meu socorro, é nele que eu tenho que buscar. E nós estamos buscando errado mais uma vez. Estamos acreditando que na subjetividade do sujeito está a solução da compreensão da realidade. Antes achávamos que na objetividade das coisas é que está a solução. Mas a solução do homem está no seu Criador, no Deus que criou objetividades e subjetividades para a sua glória. E nós devemos levar tudo isso em consideração. Então, no fast food de deuses e opções, ideologias que você tem hoje, na praça de alimentação, você vai buscar o socorro aonde? Eu sugiro que em nenhum desses, senão naquele que fez os céus e a terra. É nele. Mas você vai me perguntar, pastor, o que isso tem a ver? Sério mesmo, o que isso tem a ver? Você não estudou para vir falar, não, você está inventando. O que isso tem a ver com mãe, de um modo geral, e mulher, de um modo específico? Porque aqui a proposta, a ideia, dessa palavra é Deus ajudando o homem. Ele é o auxílio, é dele que vem o auxílio. É a partir dele que se compreende a realidade. E essa palavra que aparece cerca de 21 vezes aqui no texto do Antigo Testamento, para auxílio e ajuda, todas elas é com referência a Deus. Mas tem uma vez, uma única, que essa palavra é usada, mas não com referência a Deus. Tem uma vez que a ajuda que vem de Deus vem dele, mas não se refere a ele. É quando ele cria a mulher. É quando ele cria a mulher. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis, capítulo 2, verso conhecidíssimo, 18. No capítulo 4 tem a gente chama isso de Toledot, quando começa um bloco de narrativa. O livro de Gênesis tem 10 blocos. E esse é o primeiro bloco aqui, quando diz que essa é a gênese dos céus e da terra. Quando Deus, de toda a realidade, cria todas as coisas. E aí no verso 18, quando ele está criando, ele diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, essa é a palavra, uma ajuda vinda de mim, uma dádiva, um presente, um auxílio, que lhe seja idônea. A palavra idônea pode ser traduzida por correspondente, que corresponda ao homem, que complete ao homem, que dê sentido para a vida da raça, que dê completude
para a existência do homem, aonde as subjetividades, diferenças, objetividades e igualdades vão se unir para a glória do nome dele. Então, o que eu quero dizer para você e para mim, que a nossa maneira de encarar a mulher, e evidentemente mães, é da perspectiva de que elas, assim como Deus é o nosso auxílio, elas também elas são uma ajuda da parte de Deus para as nossas vidas. Assim como Deus nos ajuda, Ele nos concedeu, Ele criou a mulher para que fosse essa parte que completa o homem, a ajuda de Deus para a vida da humanidade. E é tão triste a maneira como o mundo muitas vezes tem encarado a mulher. Eu acho muito triste, sobrecarregadíssimo, a maneira como o feminismo enxerga a mulher. Eu acho que está jogando um peso excessivo nas costas da mulher. Eu acho muito triste a maneira como o machismo, seja ele dentro do seio do cristianismo ou fora, tem encarado a mulher. E acho que essa verdade é bem plena, bem objetiva, de que a mulher, criada por Deus, a mãe, fatalmente, que Deus criou, ela é a própria ajuda de Deus para o homem. Ela é a própria completude para a vida do homem. Ela é a correspondente para a vida da humanidade. E se nós olhássemos para as mulheres, para essas queridas mães que estão aqui hoje, essas pequenas jovens que estão aqui hoje, que ainda não são mães, crianças e jovens, se nós olhássemos para elas dessa perspectiva, de que ela é o auxílio de Deus, a ajuda de Deus que faltava para mim, eu acho que você e eu sairíamos daquela porta com outro olhar, com uma outra perspectiva para essas joias que Deus criou na humanidade, para a glória dele, que são plenamente bênção e humanas, e completam o cenário da ótima, perfeita criação de Deus. Então, eu não acho que a mulher e nem o homem, de um modo geral, deve ser visto apenas como um ser plena e totalmente subjetivo. Ele tem subjetividades, bastante, mas existem aspectos plenamente objetivos, que não depende da opinião de ninguém, eles vão ser. E um deles é a mulher criada por Deus. Ela foi criada para ser um auxílio, aquilo que completa, que traz completude para a vida do homem, para a vida da raça, para a vida desse planeta. E não é desonroso dizer que ela é auxílio, que ela é completude, não. Senão seria desonroso dizer que os outros textos, onde Deus usa a mesma palavra para se referir à ajuda que vem dele, seria igualmente desonroso. Assim como não é desonroso e é ultra necessário que Deus nos ajude, não é desonroso e é ultra necessário que compreendamos que a mulher, de um modo geral, e a mãe de um modo geral, e a mulher de um modo específico nesse texto, ela é o auxílio de Deus para a vida do homem. Ela não é um problema, ela não é um mal, ela não é um malefício, ela é uma dádiva, ela é uma bênção, e que de um certo modo
toda cultura humana, em algum momento, parece reconhecer que a figura de uma mãe, ela é extremamente marcante, ela é extremamente relevante para a vida da humanidade. Esses dias eu estava conversando, já tem uns 15, 20 dias acho que com o Rodrigo, não sei. Aí ele estava dizendo que um dia o João, nossa mais recente e nova, mais recente eu não sei, mas mais nova ovelhinha de idade, que ele estava chorando e tal, aí que não sei quem pegou e ele continuou a chorar. Não sei quem pegou e continuou a chorar. Mas adivinha quando que ele ficou quietinho, na boa, tranquilo? Quando a mãe se aproximou, pegou, cuidou e tudo mais. Essa figura, ela é marcante, ela é fundamental, ela vem de Deus, é o auxílio de Deus. Mas, felizmente, que a Bíblia também nos diz, porque quando eu estava te falando isso aqui agora, sabe o que veio à minha mente? E aqueles que não têm mais suas mães, né? Faleceu ou é órfão de mãe por algum motivo. E ele? Eu lembrei daquele texto em Isaías, né? Se o meu pai ou a minha mãe, ainda que um pai e uma mãe, se esqueça do seu filho e o abandone, eu nunca me esquecerei de ti. Porque o Criador da realidade, Ele conhece as nossas necessidades e Ele supre todas elas. Mas via de regra, Ele criou a mãe como sendo esse grande e maravilhoso auxílio que todos nós podemos ter. Que Deus nos abençoe, que nós possamos reconhecer a importância, uma perspectiva bíblica do que é a mãe de um modo geral e a mulher de uma maneira específica, segundo esse texto. Objetivamente, a mulher no mundo, a mulher na criação, é um auxílio, uma dádiva, uma bênção, presente de Deus para o mundo e a raça que Ele criou. E a própria Escritura nos ensina isso. E tudo o que às vezes nós vemos que parece dizer o contrário disso, é por causa da pecaminosidade, do pecado que visitou esse mundo. Mas uma vez que nós estamos agora querendo encarar o mundo com as lentes do Evangelho, nós devemos dignificar o homem e a mulher de acordo com o Evangelho. E nisso a Bíblia não é subjetiva. Ela não abre espaço para um tratamento menos da mulher, um tratamento da mulher menos que ela sendo um presente, uma ajuda, uma completude para a vida do homem e para a vida da raça humana. Que nós possamos encarar as nossas esposas, as mães, dessa maneira dignificadora do Evangelho e que a Bíblia nos revela. Eu acho que se a gente começa a encarar a realidade da maternidade, da feminilidade dessa forma, a partir desse princípio, nós vamos fazer muito progresso como indivíduos, como igreja, como sociedade, e eu espero que nós possamos agora, daqui para frente, ter essa visão de mundo nessa área para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe.